Sejam bem-vindos, mais na frente possível. Ótimo. Eu acho que já estão todos aqui, né? Acho que ninguém se perdeu aí pelo caminho. Estão todos aqui já, né? Gente, muito boa tarde. É muito bom ter você aqui nessa conferência, nessa tarde especial. Certamente alguns não me conhecem. Eu sou o pastor Kelson. Eu sou pastor da NIB Tabernáculo. Tá? Acaba que as duas igrejas são uma igreja só, aqui na Torquato Tapajós, nesse endereço. E tem uma outra NIB lá no outro endereço, para quem não é daqui de Manaus, lá na Zona Sul, tá? Na parte da Cachoeirinha, é onde tem uma outra igreja nossa. E eu sou pastor lá, eu mais 2 pastores, nós pastoreamos lá. E tem sido uma bênção esse tempo que nós temos passado lá. E é bom ter você aqui nessa tarde especial. E hoje nós vamos falar rapidamente, em 50 minutos, nós vamos tentar passar para você sobre o seu campus local. Aqui nós usamos essa palavra campus, né? Porque aqui é grande, você vê, é um campus, é uma coisa enorme. E a Tabernáculo, a outra igreja que é lá na Cachoeirinha, ela é menor do que essa um pouco, mas já é uma igreja grande. É uma igreja que hoje está com uma frequência de 2.400, 2.500 pessoas, está nessa média, em 2 cultos. E tem uma estrutura menor do que essa aqui, mas uma estrutura grande também. E qual é o nosso objetivo hoje aqui, nesses 50 minutos, é falar para você sobre a questão estrutural, sobre o seu prédio, as suas salas, o seu auditório, a estrutura da igreja, estacionamento. Porque o que é interessante, no livro de Êxodo, capítulo 25, você vê aquela história onde Deus, ele conversa com Moisés, como que ele queria exatamente, com riqueza de detalhes, de como que ele queria que o tabernáculo fosse construído. E você vê Deus escrevendo com detalhes e passando essa informação com detalhes, chamar as pessoas certas para construir. Depois nós vemos isso quando Deus chamou Davi para startar a questão do templo. E, obviamente, Davi não chegou a construir, mas Deus passou a informação para ele com detalhes. E Davi passou para Salomão, que foi o que efetivou, de fato, aquela construção. Então, você vendo as Escrituras, você começa a perceber que Deus se importa e tem planos de como você vai construir a sua igreja, de como vai ser a estrutura física. Porque, entenda o seguinte, a sua estrutura física de igreja, o seu local, ele vai refletir diretamente a sua filosofia de trabalho. Então, desde a arquitetura que você faz, o seu auditório, o tipo de construção que você faz, se vai ter sala, se não vai ter sala, se vai ser mais auditório, se a igreja vai ser pintada de determinada cor ou não, tudo isso determina a filosofia de trabalho que você vai ter. Inclusive, você sabe que tem igreja só em você olhar, você já tem uma ideia de qual é a doutrina daquela igreja, sim ou não? Só em olhar para a estrutura, para a cor, para o tipo de arquitetura, o tipo de letra.
os tipos de slogan que eles usam. Isso identifica diretamente a doutrina, mais ou menos de que denominação é e que linha eles vão seguir na pregação do Evangelho. Então, Deus se importa com isso. E eu espero que você, como líder, como pastor, você consulte Deus para essas coisas também. Porque às vezes a gente consulta Deus para tanta coisa, mas quando a gente vai construir, a gente vai chamar um arquiteto. E na grande maioria das vezes, o arquiteto, ele tem a visão profissional da coisa. Ele não tem a visão eclesiástica, na grande maioria das vezes, a não ser se esse arquiteto for da igreja e tiver uma noção, talvez ele tenha uma perspectiva eclesiástica de como se faz igreja. Então, é importante você entender isso para você startar, principalmente se você estiver construindo uma igreja do zero, você já tem que começar e projetar o futuro da sua igreja, com que tipo de edificação você vai fazer, que vai refletir a filosofia de trabalho, de evangelismo, de programas que você vai ter na sua igreja. Entenda, a sua construção, ela reflete diretamente a sua filosofia de trabalho. Dá um exemplo. Um certo pastor foi para um local novo, conseguiu um prédio novo, uma estrutura nova, na verdade um terreno novo, e eles iam construir uma nova igreja, porque a igreja cresceu. Isso é ótimo. E ele pegou, contratou um arquiteto, e o arquiteto muito bem intencionado, e o arquiteto em geral, ele visa o belo, né? Ele quer fazer uma coisa bonita, porque ele estudou para isso. E aí fizeram um projeto lindo. Lindo, você olhava assim, que coisa bonita, as curvas, os detalhes. Lindo, 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 lindo. E investiram mais ou menos R$1,5 milhão a 2 milhões nesse projeto. Uma igreja ali de 300, 350, 400, 500 pessoas. Concluíram a igreja. E quando eles concluíram, olharam o auditório, que auditório espetacular. Só que aí eles começaram a pensar, gente, mas como é que a gente vai fazer o Kids? Como é que a gente vai fazer o infantil? Como é que a gente vai fazer o Teens? A gente não tem sala. Nós investimos todo o nosso dinheiro no auditório. Agora, nós sabemos que existem igrejas que o seu programa principal é o culto, e só. Você faz um culto ali com 2, 3, 4 cultos por dia, mas não tem estudo bíblico, não tem estudo para as crianças, não tem estudo para os teens. E aí ele ficou numa sinuca de bico, falou, e agora? Investimos um bom dinheiro e não pensamos em salas, e aí começaram a ter que adaptar, a fazer adaptações para poder ter salas, para poder conseguir fazer aquela igreja funcional, estruturalmente, para a filosofia de trabalho que esse pastor tem. Mas ele não parou para pensar nisso na hora de construir, de edificar, e está aí se rebolando para poder criar uma estrutura funcional para o seu tipo de igreja. Porque uma igreja que pretende seguir a nova, seguir o que a gente faz, a filosofia de trabalho, esse estilo de trabalho, você vai precisar de sala para kids, sala para infantil, sala para os teens, salão para os teens, salão para os jovens. Dependendo do tamanho da igreja, tem um ministério mix, e tem vários ministérios. Você vai fazer os programas de sonho de Natal, peça de meio de ano, eventos, Páscoa, que precisa de salas. Então, só o auditório não resolve o seu problema e você acaba engessando a sua estrutura. E isso pode prejudicar diretamente o seu trabalho. Você vai ter uma estrutura desfuncional para o método que você quer aplicar
para a sua igreja. Então, eu aconselho principalmente aqueles que estão começando, que estão abrindo uma igreja, que estão desenvolvendo o trabalho, você tem que estar visando o futuro. Você tem que estar visando o futuro. E pensar nas consequências. Nós, como pastores, como líderes, nós sempre temos que estar pensando nas consequências das nossas decisões. Por isso que você tem que estar afinado, refinado com Deus. Outro dia eu conversando com o pastor Davi, que é um homem experiente, e ele está numa dúvida sobre uma decisão que ele tem que tomar. Ele já está talvez 1 ano, e Deus ainda não confirmou exatamente o que ele acha que é, enquanto Deus não confirmou, ele está esperando o time. Tome cuidado com as suas decisões, principalmente quando você vai construir. Porque as suas decisões elas vão ter consequências. Eu vou te dar um outro exemplo, para você entender. Um pastor que tinha uma igreja muito bacana, que tem uma igreja muito legal, e ele tinha uma área enorme. Ele tinha, na verdade, um ginásio, um pequeno ginásio na igreja dele. E nesse ginásio, as crianças brincavam no ginásio, os jovens tinham o dia dos esportes, vôlei, futebol, handball, basquete, e ele usava aquilo de uma forma de chamar, e até de evangelismo, e era um ginásio multiuso. Ele fazia várias coisas nesse ginásio. Aí, certa vez, um irmão de uma outra igreja foi visitar essa igreja, foi pregar nessa igreja, na verdade era um outro pastor, e muito bem intencionado, mas sem esse discernimento, chegou para esse outro pastor e falou assim: cara, que espaço fantástico, mas olha, isso aqui está um pouco feio. Ia ficar lindo aqui se tu colocasse um forro. Colocasse um forro aqui, aí tu ia poder usar para isso, para aquilo. Aí aquele pastor recebeu aquilo e falou: cara, eu vou fazer um forro. Fez uma campanha na igreja e colocou um forro na igreja. Colocou o forro no ginásio. Quando ele estava terminando o último bloquete de plástico do forro, nesse mesmo dia ia ter atividade dos jovens lá. E os jovens trouxeram as bolas de vôlei, as bolas de basquete, e ele descobriu que agora tinha 4 metros de altura só. E não dava mais para brincar de vôlei, não dava mais para jogar futebol, não dava mais para jogar handball, para lançar aquelas bolas de longe, porque ficou baixo. E ele eliminou 50% das atividades dele, que eram chama, porque ele não pensou. E outro detalhe, e depois ele começou a pensar: cara, com forro ficou mais quente. E se está mais quente, eu preciso colocar ar-condicionado. É um outro investimento para uma igreja que não tem esse recurso agora. Compraram ar-condicionado, fizeram uma campanha, compraram, acho que foi 6 ar-condicionados, foi o de 60 mil. Só que ele descobriu que quando você tem 6 ar-condicionados de 60 mil, a tua conta de energia vai baixar ou vai aumentar? Vai aumentar. E a igreja não tinha as entradas suficientes para pagar a energia. O que ele teve que fazer? Pedir um conselho de um pastor prático. E o que o pastor falou? Mano, tira esse forro. O dinheiro de Deus foi desperdiçado com boa intenção. Os 2 pastores tiveram boa intenção, o que deu o conselho e o que recebeu, mas não pensaram que a construção, o teu prédio, o teu ginásio, a tua estrutura, ela tem tudo a ver com a tua forma de trabalho, com o que você vai trabalhar. Quem vai trabalhar com crianças, com jovens, com adultos, com esportes, tem que ter uma área aberta para fazer atividades. E ele tinha um lugar perfeito para isso. Talvez, num outro momento, se a igreja comprasse um outro terreno ao lado, talvez fosse o momento. Mas às vezes a gente fica pensando no belo, no estético,
e perde uma boa oportunidade de crescer a sua igreja de uma forma efetiva, eficaz. E isso tem atrapalhado muitos e muitos pastores. Por exemplo, às vezes surge uma dúvida. Na igreja, nós vamos ter banco ou vamos ter cadeira? Banco ou cadeira? Qual é o certo? Não tem certo e errado. Os dois estão certos e os dois podem estar errados. Banco ou cadeira? Depende com o que você vai trabalhar. Por exemplo, banco. Qual é a vantagem de banco? A vantagem de banco é que você consegue colocar mais pessoas. Se tu tiver com problema de espaço no teu auditório, com o banco, você consegue achatar e colocar mais pessoas dentro do banco. Mas banco engessa o teu local. Engessa porque banco só serve para auditório. Se quiser fazer um encontro de casais, um jantar, com banco não vai. E outra coisa, banco não empilha, que nem cadeira, que plá, 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 você empilha. Onde é que você vai colocar esses bancos? Às vezes a igreja não tem espaço para onde colocar esses bancos. Ah? Então, aí você tem que avaliar e colocar diante de Deus o tempo inteiro o que vai ser mais pontual e efetivo para o tipo de trabalho que você está fazendo. E isso depende. Depende da sua realidade, depende da sua estrutura, depende do que você tem em mente, qual é a filosofia de trabalho que você vai alcançar mais pessoas. E nós temos que pensar nesses pequenos detalhes que são importantes. Cadeira. Cadeira traz praticidade. Você tira, coloca no mesmo lugar, você faz várias atividades. Num salão como esse aqui, ó. Se tivesse banco aqui, você imaginou a complicação? Como é que eu iria reduzir o espaço para atender 120 pessoas por vez? Eu não tinha onde colocar banco. Cadeira é mais fácil. Empilhou ali, deixou umas cadeiras empilhadas ali, coloquei o número que eu queria aqui, e você tem essa versatilidade. Aqui eu posso fazer um jantar, aqui eu posso fazer uma atividade esportiva de hóquei, alguma coisa. Esse salão ele fica multi. Eu posso usar para diversas coisas. Então, sempre que você for fazer uma construção, primeira coisa, consulte quem? Quem é a primeira que você tem que consultar? Deus. Deus. E você acha que Deus não tem um plano para a sua igreja? É muita falta de entendimento da sua parte achar que Deus não tem um plano lá para o seu lugar. Ele tem. Não só de almas, de edificação do povo, mas ele tem um plano físico, e nós conseguimos enxergar isso na Bíblia. E com detalhes. Por isso que nós, como pastores, nós não podemos errar nas nossas construções. E isso tem ajudado bastante aqui a nova igreja. E lembrando que tome muito cuidado quando você for contratar um arquiteto para fazer o seu auditório, porque ele tem a parte técnica, mas ele não tem a visão eclesiástica da coisa. E é importante que você passe para o seu arquiteto quando for construir, se bem que aqui a gente tem as ideias, a gente mesmo faz, acaba fazendo e construindo, e chama alguém que entende de construção e pede simplesmente para executar. E isso tem funcionado muito, muito bem. Por exemplo, você vai fazer sala de kids. A sala de kids, para o sistema que a gente usa de ensino de crianças, não pode ser uma sala para 80 pessoas. Se você colocar 80 pessoas dentro de uma sala, 80 crianças, tu tem que ter no mínimo 8 professores, né? Mais ou menos, viu? 10 professores no máximo por cada aluno. E você não tem, você é uma igreja pequena ainda. E como é que você vai colocar 8 professores para uma sala? Então você faz uma sala menor. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer uma construção inteligente. Você não vai edificar dentro nada com tijolo. Olha o que você vai fazer. Inventaram esse negócio fantástico aqui que você está vendo. Como é que é o nome disso aqui? Drywall, né? Chamam isso aqui, ó. Isso aqui é fantástico. E olha, o preço disso aqui para o tijolo é mais ou menos, hoje está mais, antigamente era mais barato. Mas hoje está mais ou menos a mesma coisa. Agora, com isso aqui, você traz rapidez. Rapidamente você faz uma sala. E no dia que você precisar crescer,
rapidamente você também desmonta isso aqui, ainda reaproveita. Se desmontar com cuidado, você ainda reaproveita praticamente 90% desse material para ampliar ou para diminuir, e você traz essa versatilidade. Salas, você vai fazer a sua sala, por exemplo, lá no Tabernáculo nós pegamos um auditório grande que tinha lá, um auditório um pouco menor do que esse, talvez uns 10 metros menor do que esse, tinha um grande salão. E nós precisávamos de sala para criança. Salas ali para 35, 30, 40 crianças no máximo na época. E nós pegamos, fizemos tudo em drywall com essa estrutura aqui, ó. Aí você coloca aqui ou um isopor no meio, isso isola, isso traz isolamento térmico, traz isolamento sonoro, porque uma sala colada na outra, imagina as crianças gritando, a sala do Momento Alegria, que tem os cânticos, né, muito agito, do lado da sala onde estão ensinando história, que precisa de atenção. Então você precisa isolar bem, e tem essas alternativas, tem a lã de vidro, que vai te ajudar, você mete descompensado, ainda mete essa esponjazinha aqui, ó, que ela vai absorver a questão sonora, e finalmente você fecha com carpete, tá? Isso aqui tem toda uma versatilidade. Desmontou? Se tiver alguém muito perito na desmontagem, você desmonta tudo isso e monta no outro lugar com o mesmo material e você não tem mais gastos a mais. Então, você tem que estar o tempo inteiro pensando nesses detalhes. Quando você for construir uma sala, uma estrutura, um auditório, trabalho com crianças, trabalho com teens. Tá? E Deus se importa com isso. Não ache que Deus não se importa com isso. Consulte Deus. Consulte pessoas experientes. Se você tiver dúvida, ligue para a gente, ligue para o pastor Davi. Quer dizer, eu não ligo para ele muito não, porque eu acho que ele vai... Mas ligue para alguém. Tem muitas pessoas experientes. Tem um Arthur aqui, tem um Milton, que pode ajudar. O Milton tem muita experiência nisso, pode lhe ajudar, lhe dando uma dica. Quando eu vou fazer alguma construção lá na Tabernáculo, eu tenho um pouquinho de experiência em construção. Mas na frente do pastor Davi e do Milton, a minha experiência, ó. Então, tudo que eu vou fazer lá de grande relevância, eu sei que isso vai causar um impacto, eu falo com o pastor Davi, ou eu falo com o Milton. Outro dia mesmo eu fiz uma ampliação lá na nossa área de convivência, que nós precisávamos ampliar, e era uma construção aparentemente simples. Uma construção onde a gente gastou R$120 mil assim rapidinho. Mas envolvia cálculo de estrutura, peso, para eu saber se aquela viga... E eu calculei tudo isso, pensei, calculei, coloquei diante de Deus... 3 semanas ali orando, Deus, é isso que nós temos que fazer mesmo? E Deus foi confirmando, Deus foi confirmando, Deus foi confirmando. Quando eu vi a confirmação final de Deus, eu falei, tá, então está na hora de eu pegar todo esse meu projeto, que eu acho que está no coração de Deus, e eu vou me aconselhar com o pastor Davi. Aí fui com o pastor Davi, pastor, eu estou pensando em fazer isso. O senhor acha que isso vai ser bom para o tipo de trabalho que nós estamos fazendo lá, para o crescimento da igreja nesse momento? Ele falou, cara, vai ser ótimo. Aí eu peguei numa outra consulta, liguei para o Milton e falei, Milton, eu queria que tu viesse aqui. Porque eu estou com um projeto feito, mas eu só queria ter o teu aval, para saber se está certo, se não vai trazer problema, se está seguro. Você tem que pensar na segurança do povo, né? E se vai ser bom para a igreja. Aí o Milton foi lá, olhou e falou, não, vai ficar legal, vai ficar bom, pode fazer desse jeito, reforça aqui, reforça ali, e vai ficar top. E graças a Deus, uma bênção para a nossa igreja. Nós ampliamos, praticamente dobramos a nossa capacidade, que era o nosso gargalo, a área de convivência. A igreja cresceu, graças a Deus, e nós vamos reclamar porque está um irmão esbarrando no outro? Né? Uma vez um irmão chegou para mim, ele falou, ai pastor, aquela área da cantina ali está muito lotada, a gente fica esbarrando. Eu falei, graças a Deus. Isso não é bom? Né? Mas aquilo também já foi um chamado de Deus por meio daquele irmão,
de dizer bem assim, nós precisamos ampliar a nossa área de convivência, porque senão a igreja vai estagnar. Então você como líder, como pastor, você sempre tem que estar projetando e vendo o que Deus está falando por meio da boca das pessoas. Por meio da palavra, por meio de você perceber e farejar essas coisas espiritualmente. Então, use construções inteligentes, coisas versáteis, coisas que você pode fazer e desfazer no outro dia, sem prejuízo aos cofres da igreja, rapidez, agilidade. Gente, a igreja, o tipo de igreja que nós vivemos é dinâmico. Hoje é de um dia, amanhã é de outro, depois muda. E para ter esse dinamismo, se você fizer tudo de tijolo, tudo de concreto, é um problema. Hoje eu tenho um problema lá na Tabernáculo. A Tabernáculo ela foi construída há 20, 30 anos atrás, essa segunda parte. Na época que ferro e concreto, eu acho que era de graça. Porque eles fizeram umas colunas de chão com ferro de 1 polegada. Um negocinho de chão. Para quebrar, para quebrar eu tive que chamar um trator. Para quebrar, viu, Milton e Júlio, vocês conheceram? Lá naquele estacionamento lá de fora, ali da escola, tinha umas áreas de jardim. Ninguém conseguia quebrar com isso aqui. Eu levei isso aqui para lá, essa maquita aqui, ó. Aí a maquita travava. Concreto de dar em doido, né? Eu tive que chamar um trator pesado e quebrou com dificuldade. Então hoje, mas isso era a realidade da época. O tipo de igreja que tinha na época. Mas hoje você tem que ter essa versatilidade. Fazer as coisas pensando na frente, no crescimento da igreja, na facilidade de fazer e desfazer, e aumentar, e ampliar, e diminuir, e remanejar, e relocar, e fazer uma reengenharia do teu local. Tá? Então pense em relação ao Kids. As salas de Kids, elas precisam de carpete, para facilitar a questão de todo o ensino, para pregar, olha aqui, ó, tudo carpete, além de facilitar na tua acústica. Outra coisa, tinta, não precisa mais pintar. Quando tiver aí, ó, esse carpete vai durar no mínimo 10 anos aí, no mínimo, até mais. Se ninguém sujar, ele dura uma vida. Dura uma vida aí. E no dia que você precisar tirar, se você tirar com cuidado, você ainda aproveita esse carpete em outra sala. Bonitinho. Então, esteja sempre pensando nisso. A longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, o que trocar, o que voltar, o que fazer. E Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Por exemplo, no nosso tipo de trabalho, a gente tem uma sala que é a sala do baby. Quem sabe o que é a sala do baby? A sala do baby são salas de crianças de 6 meses a 2 anos. Crianças pequenininhas ainda. A criança que vai para a igreja, os pais que levam crianças de 6 meses a 2 anos, elas ficam na sala do baby. Não é nem o infantil, nem o kids, é uma sala específica. Nessa sala, não pode ter vidro. Basta pensar, não é? Por que não tem vidro numa sala dessa? Crianças que estão aprendendo a andar, estão cambaleando. Menino bate no vidro e quebra, dá um acidente. Hoje nós estamos na época dos processos. Aquele irmão lá da sua igreja que é gente boa, se quebra um vidro desse e mata o filho dele ou acontece algum acidente, é um problema sério para a igreja. Mas vai ficar bonito, né? A gente vendo as crianças brincando lá, pois é. Mas isso pode ser um grande problema para a sua igreja. Então, esses pequenos detalhes, você precisa estar se aconselhando, buscando informação. São coisas simples. Por exemplo, quantos são pastores aqui de fazer aconselhamento? Você faz aconselhamento. Está aqui o pastor Leandro, o pastor Júlio, tem uns aí. Se você tem uma sala de aconselhamento, nessa sala, necessariamente, tem que ter vidro. Por que você acha que tem que ter vidro? No sentido geral da palavra, transparência. Transparência. Você está aconselhando ali uma pessoa, uma mulher ou alguém,
E as pessoas estão vendo o que você está fazendo ali. Não estão ouvindo, mas estão vendo. Os membros estão passando ali e estão vendo a transparência da conversa. Quando você faz um ambiente fechado, de tijolo, fechado, hoje nós estamos na época das fake news, das calúnias. Alguém sai de lá e inventa algo contra você. Inclusive tem até pastores colocando câmeras de filmar dentro da sua sala de aconselhamento, para ter um respaldo do que tudo que aconteceu ali dentro. Que, gente, nós estamos numa sociedade surtada. Alguém vai se aconselhar contigo e diz que você tentou estuprar, alguma coisa assim. Tem maluco para tudo. Entendeu? Uma vez eu fui aconselhar um camarada, ele queria me agredir dentro da sala. Porque ele é lutador, ele é lutador. Queria me agredir. E ele ia me bater porque ele era maior do que eu. Acabou que Deus me protegeu. Agora, quando tem uma sala de vidro, quando o pessoal vê um irmão se levantando e fazendo bem assim para ti, isso não faz parte do aconselhamento. Eles vão ver e vão entrar. Vão invadir, vão proteger o nosso pastor. Então, são pequenos detalhes na estrutura do seu campus, do seu prédio, da sua igreja, que você tem que estar esperto. E consultar a Deus o tempo inteiro, nos pequenos detalhes. E Deus vai ajudar você. Por exemplo, um erro grotesco. Você tem uma sala de até 70 pessoas, 60, 70 pessoas, uma sala de aula, por exemplo, de CENIB, cara, não precisa de caixa de som. Agora, você tem que preparar bem o seu professor para ele projetar bem a voz. Numa sala de até 70 pessoas, você consegue falar sem som. Agora, imagina só. Se você tem 5 salas, uma do lado da outra, cada sala com 50 alunos ou 30 alunos, e você coloca uma caixa de som em cada sala. Mesmo com essas proteções, você vai ter uma poluição sonora terrível. Então, tudo isso você tem que parar para avaliar e pensar. Aqui eu vou bater numa coisa muito que tem acontecido em algumas igrejas. O pastor Davi até falou, olha, coloca isso aí no teu material. Palco de concreto. Gente, não existe mais palco de concreto. Olha aqui, ó. Isso aqui foi uma coisa fantástica que inventaram. Compensado. Isso aqui traz versatilidade, ó. Tem módulos aqui, ó. Tem vários módulos aqui. E você configura o palco do jeito que você quer. Isso traz praticidade. Lá no Sudeste, Sul, é muito comum palco de concreto na igreja. Uma igreja pequenininha, um palco que pega 35%, às vezes 40% do teu auditório. E você engessa o teu auditório completamente. Então não faça palco de concreto. Faça palco de compensado. Que se resume a estrutura, uma pequena estrutura, parafusos. No dia que você quiser trocar, você troca. Se você fizer em módulo, é muito mais rápido ainda. Só é trocar os módulos, tira o módulo todo, coloca o módulo todo, configura de uma forma diferente. E vai ser incrível. Vai ser incrível. Agora, não faça palco de concreto na sua igreja, não interessa. Mas a nossa igreja sempre construiu desse jeito. Isso reflete o tipo de trabalho que você vai ter na sua igreja. Volto a repetir, isso aí deve ser um jargão nosso. A sua estrutura reflete a sua filosofia de trabalho. Então, é importante o tempo inteiro nós estarmos farejando e pensando nisso. Faça um palco modular. Todas as nossas igrejas NIBs aqui em Manaus, todas, palco modular. Você trabalha. Pastor, mas tem um sonho de Natal. Eu fiz esse palco bonito de concreto, porque no sonho de Natal, gente, fica lindo, pastor. Pois é. Quantas vezes por ano acontece o sonho de Natal? Uma. E você resume o seu palco a uma vez, você limita o seu palco a uma vez por ano. E isso certamente vai ser um problemão para você. Então faça
palco compensado, com esses tipos de materiais mais fáceis de trabalhar, tá? Mais prático, onde você monta e desmonta rapidamente, você monta uma configuração diferente. Às vezes dá até essa versatilidade da gente sair do tradicional. Um dia você sabe que o ensino, o grande inimigo da pedagogia do ensino é a mesmice. Então você pega o seu palco, um dia você coloca no meio da igreja. E você vai pregar do meio da igreja. Faz aquele palco assim, onde é 360. Isso vai causar um impacto diferente, um dinamismo no teu trabalho, na tua mensagem, na tua pregação. Agora você vai ter que aprender a pregar com gente olhando nas tuas costas. E você vai ter que dar atenção para eles também. E isso trabalha a tua performance também como líder, como pastor, como professor. Uma outra dica que eu queria dar também para vocês. Existe uma estatística muito séria e eu nunca achei uma explicação plausível para essa estatística. Eu só sei que ela funciona. Isso eu aprendi com o pastor Davi. Quando você tem um auditório ou uma sala, vamos falar de auditório, e a capacidade desse auditório chegou em 80%, você precisa ampliar. Porque se você não ampliar ou multiplicar a tua quantidade de cultos ou atividades naquele local, não é que vai estagnar, não. A tua igreja vai o quê? Ela vai diminuir. Pastor, mas como é que acontece isso? Eu não sei te explicar. Eu só sei que é verdade. E pela experiência do pastor Davi e pelo um pouco da minha experiência que eu tenho vivido nos últimos 3 anos, é verdade. O teu auditório, se ele cabe 100 pessoas, quando tu tiver 80 pessoas no seu auditório, 75, 80, tu já tem que estar pensando em ampliar. Se tu não tiver condições de ampliar o teu auditório, você tem que ampliar o quê? A quantidade de cultos. Vai para 2 cultos. Ah, pastor, mas vai ficar 2 cultos com 40? Sim. Poxa, mas eu era acostumado com um culto com 80. Era legal. Aí você vai para 2 de 40. Eu me lembro, há 3 anos atrás, 3 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos uma quebra de paradigma dessa na Tabernáculo. Nós fomos para a Tabernáculo em 2019, em 22 de setembro de 2019. Tinham 50 pessoas na Tabernáculo, que foram membros fiéis que ficaram lá, depois dos problemas que aconteceram. E foram 200 daqui para lá. 200 pessoas. 200 adultos foi uns 150, mais filhos e adolescentes e teens, deu 200. Então nós éramos 250 pessoas quando nós fomos para lá. Isso em setembro de 19. E começamos a trabalhar. O auditório era grande, muito grande, o auditório para 2.000 pessoas, pelo menos. E salas, nós tivemos que adaptar algumas salas para a nossa realidade daquele tamanho e tal. Só que o que aconteceu? Deus nos surpreendeu. Deus, em menos de 6 meses, foi para 400 pessoas, 500. Um ano, a gente já estava com 700, 800 pessoas. Até aí o auditório, ok. Só que dentro desse auditório existia uns outros mini auditórios que diminuía o tamanho. 1 ano e meio, 2 anos, nós fomos para 1.000 pessoas. Aí já começou a ficar um pouquinho. Aí eu cheguei para o pastor Davi, falei, pastor Davi, segundo aquela estatística, a gente tem que ir para 2 cultos. Aí o pastor Davi, pois é, e na época era o pastor Davi que saía daqui para pregar lá e voltava, era uma correria, e era um problema para a vida dele isso aí, era uma correria, era um estresse. Aí, olha que interessante, aí nós fomos para 1.200 e não multiplicamos o nosso culto.
Não multiplicamos. 1.200 pessoas não multiplicamos. E atingiu mais de 90% da capacidade do auditório da época. Sabe o que aconteceu? Pastor Davi, olha, não dá para a gente fazer 2 cultos esse ano ainda. Porque a minha logística vai ficar complicada. Nós estamos com 4 cultos lá na NIB. Aqui com 2 vai ficar complicado para esse ano. Aí nós postergamos. Por mais uns 8 meses na frente. Sabe o que aconteceu? Chegamos a 1.200. Em 6 meses, a igreja voltou para 1.000. Aí eu cheguei, pastor, a gente precisa... A igreja diminuiu. Aconteceu esse fenômeno. Aí ele falou, não, eu sei disso. Eu sei. Eu sei. Aí eu fiquei aperreando ele, né, no bom sentido. Aí ele falou, não. Em fevereiro do ano que vem, nós vamos começar já o novo ano com 2 cultos. Só que tem o seguinte, na nossa filosofia de trabalho, nós aprendemos que a igreja, ela desenvolve bem quando você tem CENIB culto ou culto CENIB junto. Se tu vai abrir mais um culto, tu tem que abrir mais um CENIB. Porque se você só abrir o culto, esse fenômeno não acontece, você não cresce a sua igreja. Agora, por que, pastor? Não sei. Eu só sei que é fato. E eu vivi isso. Aí o que aconteceu? Monta a estrutura, pega a equipe, a igreja crescendo. Imagina só, de 1.000 pessoas... 300 pessoas eram pessoas experientes. 700 neófitos, pessoas que tinham acabado de se converter ali, estavam no berço. Que eu não podia colocar em liderança, que eu não podia colocar como líder de GA, que eu não podia colocar como professor de Kids, eu não podia, porque eles estavam começando a vida. Tinham acabado de sair de um com Deus, andando com Deus. Mas nós tivemos que dar o nosso jeito. Professores dobraram carga, viu-se, está lá, eu desde o início. Dobraram carga, dobrou time. Eu falei, gente, nós vamos avançar. E olha que interessante. Nós começamos os 2 cultos. Nós demos um salto para 1.500 pessoas. Só em começar 2 cultos. Foi para 1.500. Aí ficou ali 2 cultos de 700 e pouco, 800. Com mais um ano, foi para 1.800, 2.000 pessoas ali. E agora, 2.400, 2.500, 2.300, está nesse limiar aí. E nós estamos num novo desafio. Ir para 3 cultos. Ou aumentar a nossa estrutura. O que eu estou fazendo por enquanto? Nós tiramos as salas, tiramos os mini auditórios que tinham, pelo menos um principal que tinha. Mas o que aconteceu? Hoje a nossa frequência lá, em cada culto, 1.100, 1.200, 1.250, em cada culto, a média. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Aí eu falo com o pessoal da logística, cara, coloca 1.600 cadeiras. E tem espaço para colocar. Porque o povo precisa olhar e ver que tem um monte de cadeira vazia. Quando a igreja está lotada, o tempo inteiro lotada, com o tempo vai diminuir esse número. É um fenômeno. Por quê, pastor? Não sei te falar. Só sei que foi assim, como diz o... É o Chicó que dizia isso, era? Só sei que foi assim. Então, tudo isso tem a ver com as suas construções e suas ampliações e o tipo de construção inteligente que você vai usar e o tipo de arrumação de cadeira que você vai fazer, entendeu? Por exemplo, quando eu faço encontro de casais, que ele não entra muito nessa estatística, eu já coloco o número de cadeira mais exato para a quantidade de casais que vai ter. O pessoal olha, poxa, caramba, top, tá, foi bom o programa, entendeu? Mas em relação à igreja, você tem que estar pensando nisso, a sua estrutura. Ou aumenta a estrutura, não dá para aumentar, dobra o culto. E muitos pastores têm medo de fazer isso. Eu confesso que
eu fiquei com medo de fazer isso, porque, cara, eu acho que não vai dar, eu acho que a gente não vai ter professor, são muitos medos, mas, cara, mete a cara. Aí o Gleison, o pastor Gleison, acho que a gente está aqui agora, em algum momento ele vai vir para cá, eu conversei com o pastor Gleison, ele falou, Kelson, vocês saltaram 400 pessoas assim, rapidinho, em 2 meses. Eu falei, cara, eu não sei como, mas isso aconteceu. Só foi eu dobrar o culto. Ele falou, cara, eu já estou há 2 anos evitando o segundo culto lá na Cidade de Deus. Eu falei, meu irmão, mete a cara. Na próxima rodada, vai para 2 cultos. Eu te garanto, vai dar certo. E eu falei isso com medo também. Mas eu falei, porque eu tinha tido aquela experiência. Aí, ele, vou fazer. E ele fez. Sabe o que aconteceu? Saltou também. Gente, funciona. 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 E antes eu falava, eu era que nem Jó, né? Conhecia de ouvir falar. Eu conhecia porque o pastor Davi falava isso. Ele falava e eu achava bonito. Mas hoje eu falo para você porque eu ouvi ele falar, porque ele ouviu alguém falar, e eu estou te falando porque eu vivi isso. E o Gleison viveu isso também. E muitos pastores estão vivendo isso. E funciona. Então tome cuidado com essa questão da sua estrutura. Tá? Arrume suas cadeiras inteligentemente. Porque assim, ó, a sua igreja vai crescer. Repita comigo, a minha igreja vai crescer. Eu vou te falar por que a tua igreja vai crescer. Isso parece... Quando a gente fala assim, a minha igreja vai crescer, a minha igreja é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, a gente sabe que é a igreja de Jesus. Não leve para esse outro lado, não. Quando a gente fala assim, a minha igreja vai crescer, aparenta um pouco de soberba. Aparenta, eu estou ligado em número. Aparenta isso. Mas não é isso. E eu vou lhe explicar por que não é isso, no que eu creio em relação a essa questão. O livro de Atos, capítulo 2, nos versos 42 a 47, tem uma passagem muito conhecida, que todos conhecem aqui, você conhece. Mas eu quero ler para você essa passagem. Porque aqui Deus fala que a tua igreja vai crescer. A igreja de Jesus ela tem que crescer. Olha lá. Eu vou ler desde o começo. Atos 2, a partir do verso 42 até o 47. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Isso aqui era quando a igreja estava começando, se estabelecendo. Deus tinha acabado de autenticar a igreja. E todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens e distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, e partiram o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, e com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Agora olha esse detalhe. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E é nisso aqui que eu me pego. A igreja de Jesus tem que crescer. Ela vai crescer. Se ela não está crescendo, você precisa conversar com Deus. Agora, vamos abrir um parêntese. Não enxergue crescimento também de uma forma muito radical. Você começou um trabalho dia desse, não, eu queria ter 1000, não é assim. Mas se você começou com 1 e tem 2, cresceu ou não cresceu? Se você tinha 2 e foi para 4, cresceu ou não cresceu? Se você tem 20 e hoje você tem 35, cresceu ou não cresceu? É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de número, 10.000, 15.000, 1.000. Não, mas a sua igreja precisa crescer. Às vezes, sinceramente, o que eu vou falar não tem nem um pouco de arrogância. Mas às vezes eu fico olhando igrejas com... Igreja Batista não sei o quê. 90 anos de idade a igreja. 50 membros.
Sinceramente, eu acho estranho. Você não acha, não? Para uma igreja que Deus disse que ia crescer. Agora, eu entendo, por exemplo, um trabalho lá nos Yanomami, no Sateremaué, aí é diferente, é uma outra cultura e tal. Mas se um ano um índio se converteu, e no outro ano um outro índio se converteu, cresceu ou não cresceu? Cresceu. Então, a gente tem que ter essa perspectiva, a nossa igreja vai crescer. E você como pastor, você tem que estar projetando. Fisicamente. Se a minha igreja vai crescer, eu preciso me antecipar. Eu já vou fazer salas aqui, eu já vou fazer salas ali. E você vai ampliando a sua estrutura. E quanto mais você estiver farejando isso, eu particularmente acho que Deus olha a intenção do teu coração e Ele vai mandar mais gente lá para a sua igreja. Sinceramente, eu penso assim. E Deus vai abençoar seu trabalho. Então, tome cuidado com a estrutura da sua igreja. Esteja sempre pensando em fazer uma construção inteligente. Isso significa, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Ah, pastor Kelso, eu não entendo nada de construção. A minha função é pregar o evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu também não entendia nada de construção. Nada. Mas eu entendi que como pastor, eu preciso entender. Até para eu poder cobrar. Até para eu poder fazer. Como pastor, gente, você precisa entender o mínimo sobre construção. Para você poder ampliar bem a sua igreja. E assim Deus vai abençoar grandemente a sua igreja. Questão de som, questão de iluminação, questão de palco, tudo isso. Quem é a primeira pessoa que você deve consultar? E depois, pessoas experientes. Pessoas que já viveram muito tempo nisso. E pessoas que têm a sua mesma linha de filosofia de trabalho com a igreja. Eu aconselho você ligar para o pastor Davi. O pastor Davi, ele é muito acessível para essas questões. Você pode me ligar também, eu vou lhe atender. E o que eu puder lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. E eu espero que na sua igreja as construções sejam inteligentes e que toda a sua estrutura seja de fato direcionada para honrar a Deus, alcançar pessoas e finalmente fazer a sua igreja crescer. Porque a sua igreja vai o quê? Ela vai crescer. Que Deus abençoe você. Obrigado.